Prontos para iniciar, então? Estamos aqui hoje, né, Jorge? Acho que Isso, estamos prontos. exatamente. Nós estamos aqui, portanto, prestes a iniciar a transmissão de mais uma live do GECOM. Essa é a última live do ano de 2020. Eu acho que seria desnecessário fazer qualquer comentário a respeito desse ano que está terminando, gente. O nosso desejo é de que, após a virada do ano, nós tenhamos algumas notícias alvissareiras em relação ao controle desta pandemia. Desejo sincero do GECOM. Mas vamos lá. Antes de iniciar essa live, eu gostaria de esboçar um pequeno roteiro a respeito do assunto que nós vamos tratar, que é o reganho de peso após a cirurgia bariátrica, para que as pessoas tenham uma noção mais adequada do conjunto. Num primeiro momento, nós vamos fazer uma introdução a respeito, então, desse tema. Vamos falar depois sobre critérios de sucesso e insucesso da cirurgia bariátrica. Vamos, então, procurar analisar as causas mais importantes do insucesso, que é, na verdade, a recidiva da obesidade após a cirurgia bariátrica. Ato contínuo, o que fazer em situações de recidiva, o tratamento da recidiva da obesidade, e encerrando com alguns comentários a respeito da prevenção. Cibele, eu vou pedir a tua entrada no momento em que nós estivermos falando a respeito das causas da recidiva da obesidade. E essa não vai ser, obviamente, a tua única participação. Mais adiante, novamente, eu vou pedir a tua colaboração quando entrarmos no assunto do tratamento da recidiva da obesidade. E também a qualquer momento que tu desejares ou gostares de fazer algum comentário, obviamente serás muito bem-vinda. A Cibele Correia, para quem não sabe, é uma nutricionista de primeira hora do GECOM e tanto tem colaborado com o sucesso no tratamento desses pacientes portadores de obesidade severa, assim como todas as integrantes da nossa equipe multidisciplinar. Infelizmente, nós temos que focar nesse momento em relação a um dos tópicos que talvez seja, se não o mais importante, um dos mais importantes, que é a abordagem nutricional da recidiva da obesidade. Lógico que o ideal seria termos uma live com a participação de toda a equipe multidisciplinar do GECOM. Mas vamos lá. O reganho de peso, ele, na verdade, se confunde com a recidiva da obesidade, mas não são exatamente a mesma coisa. As pessoas devem entender que um pequeno reganho de peso a longo prazo é algo esperado e normal após a cirurgia bariátrica, independentemente da técnica utilizada. E isso não é recidiva da obesidade. Portanto, nós temos que nos ater a essa questão, porque no momento em que nós encaramos uma situação de reganho de peso, nós temos que saber se esse reganho de peso está normal, como eu vinha falando, ou se já pode ser considerado como uma recidiva da obesidade. Na verdade, não há consenso nenhum em relação aos critérios de sucesso ou de insucesso após a cirurgia bariátrica. Não há evidência científica em nenhum dos trabalhos publicados até o momento. E o que nós observamos é que, na sua grande maioria, esses trabalhos se atêm à questão do peso, da recuperação do peso, como se isso fosse a única coisa que importasse, e não é. Lembrem-se, quando nós falamos a respeito dos objetivos do tratamento cirúrgico da obesidade severa, objetivo número 1, controle das doenças associadas e, objetivamente, a busca de uma melhor qualidade de vida. Mas quais são esses critérios de sucesso ou insucesso? Nós temos que distinguir duas situações. Uma, que é o chamado controle da obesidade.
O que caracteriza controle adequado da obesidade? Quando o paciente inicia o seu processo de emagrecimento. E a outra situação é a recuperação de peso após um longo período em que ele esteve controlado. Isso é a recidiva. E o que é especificamente a recidiva da obesidade? Quando a recuperação do peso é de, no mínimo, metade do peso que foi perdido. 50%. Nós temos também um conceito de recidiva parcialmente controlada, quando esta recuperação de peso fica entre 20% e 50% do peso que foi perdido no longo prazo. Lógico que alguém já poderia perguntar, mas então qual seria aquele reganho de peso considerado normal e esperado? Até 20% do peso total perdido desde a cirurgia bariátrica. Vamos dar um exemplo. Paciente que tenha emagrecido 40 quilos após a cirurgia. Se ele, no longo prazo, tiver uma recuperação inferior a 8 quilos, portanto inferior a 20%, ele estará dentro de uma situação considerada de normalidade. O controle, do qual nós estávamos falando ainda antes, o que é? O que é uma obesidade controlada? É aquela situação em que, com 6 meses de cirurgia, nós vamos observar um emagrecimento em relação ao peso total de, no mínimo, 20%. Nós temos uma obesidade parcialmente controlada quando essa percentagem ficar entre 10% e 20% do peso total em 6 meses. E uma obesidade não controlada, quando esse percentual for inferior a 10% em 6 meses. Vejam bem, então, que nós falamos de duas situações diferentes. E eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma obesidade controlada de forma adequada, algo que nós já aferimos com 6 meses de cirurgia, e o que é a recidiva propriamente dita. Quando nós começamos a analisar as causas desta recidiva da obesidade, é importante que nós consideremos que o sucesso após a cirurgia bariátrica é observado na grande maioria dos pacientes. Estamos falando de cerca de 70% a 75% do total. Portanto, o chamado insucesso vai ocorrer num percentual de 25% a 30%, não mais do que isso. Isso é importante porque, a partir desse momento, nós vamos falar muito de insucesso, muito de recidiva da obesidade. E é importante que as pessoas, os pacientes, obviamente, tenham em mente esse entendimento. A cirurgia bariátrica continua sendo o único método comprovadamente eficaz de controle a longo prazo da obesidade avançada. Vamos falar um pouquinho sobre as causas. As causas de recidiva da obesidade podem ser divididas em 2 grandes grupos. Um deles, causas relacionadas aos pacientes. O outro, causas relacionadas à cirurgia. As causas mais frequentes e mais comuns, mais importantes após a cirurgia bariátrica de reganho de peso, quando relacionadas aos pacientes, são uma má adesão à dieta, hábitos alimentares inadequados, portanto, sedentarismo, transtornos mentais e podemos até considerar alguns distúrbios endócrinos e metabólicos. As causas relacionadas à cirurgia são causas anatômicas. Vou dar um exemplo para vocês. O aumento no tamanho do novo estômago, tanto após o bypass, como após a chamada gastrectomia vertical. A dilatação da anastomose, uma outra causa anatômica, que pode dar origem à recidiva da obesidade.
que é a anastomose? É a junção do novo estômago com o intestino delgado após o bypass. E também no bypass nós podemos encontrar uma situação chamada de fístula gastrogástrica, que é a comunicação que pode se formar numa minoria de pacientes entre o estômago original, o estômago excluído e o novo estômago. Vamos voltar um pouquinho nessa discussão das causas. E agora, Cibele, eu já vou pedir, então, a tua participação fundamental, porque quando nós falamos nas causas relacionadas ao paciente e causas relacionadas à cirurgia, é importante frisar: a maior parte das causas de recidiva da obesidade estão no grupo das relacionadas ao paciente. E aqui nós vamos encontrar, sem sombra de dúvida, uma importância muito grande da dieta, como eu havia falado, da má adesão à dieta, dos hábitos alimentares inadequados. Cibele, passo a palavra para ti, para que nos fale a respeito dessa causa tão importante de recidiva da obesidade e já comece a abrir o caminho para, num momento um pouco mais adiante, nós falarmos sobre o que se pode fazer do ponto de vista de reeducação alimentar para o tratamento da recidiva da obesidade. Então, vou voltar um pouquinho, né, doutor Jorge, assim, um pouquinho no trabalho até que é feito antes do processo cirúrgico, né, como tu falaste ali, né, existem várias causas que levam, né, a essa recidiva da obesidade. Vou tentar focar mais na recidiva de peso, né, desse paciente, e não nos outros tópicos que foram levantados, né, ao longo desse início de conversa hoje à noite. Então, a gente tem ali um trabalho que é feito em equipe, né, uma equipe que é formada por vários profissionais, não é somente o cirurgião, somente o clínico, no caso, ou o cardiologista. Então, vamos falar bem como é que é feito lá dentro do GECOM, né? Então, esse trabalho de mudança, né, do estilo de vida do paciente e que envolve essa mudança do hábito alimentar. Então, a gente começa a fazer um trabalho de mudança de hábito alimentar já antes da cirurgia, para fazer com que ele não venha a ter essa recidiva a longo prazo. Então, a gente trabalha muito que o paciente entenda que todas as modificações alimentares que a gente propõe para ele no pré-operatório não são mudanças alimentares de uma dieta, porque muitas vezes o paciente obeso ele vem com aquela ideia de dieta. Ele sai da minha consulta e pergunta: tá, mas cadê o papel? Mas tu não vai me dar uma dieta escrita para eu seguir quantas colheres de arroz ou quantas colheres de feijão, conchas de feijão eu vou poder colocar no meu prato? Então, a gente tenta explicar para o paciente que não é essa questão de volume de comida que eu coloco no meu prato, e sim uma forma diferente de entender a alimentação dele. Então, a gente tenta mostrar a importância de todos os alimentos na vida desse paciente para que a longo prazo ele não tenha essa recidiva. Aí vem o processo, operou, né? Então a gente mudou algumas questões alimentares antes, mostrou para esse paciente a importância dele entender o que é uma alimentação saudável, o que é um hábito alimentar saudável. Ele operou. E vamos imaginar, né, como o Dr. Jorge falou, que ele, né, foi bem tranquilo nos primeiros 6 meses de cirurgia, 1 ano de cirurgia. Ele teve aquela redução de peso esperado e daqui a pouco ele começou, né, a ter o reganho de peso. Então, ele vem para mim, né, a gente conversa e busca um entendimento das causas dessa recidiva. Então, a gente vai pontuar, é a falta, né, de atividade física, é alguma alteração, né, endocrinológica, é alguma alteração cirúrgica, né, como o Dr. Jorge falou, e aí, para mim, eu vou focar mais no hábito alimentar desse paciente. Então, perguntas clássicas que a gente pode fazer antes de intervir no paciente, que são realizadas, onde esse paciente faz a sua refeição, como é que é a rotina dele em relação a essa refeição e qual é a qualidade
dessa refeição. Então, a gente trabalha muito esses pontos, porque na maioria das vezes, quando vem essa recidiva, o paciente voltou a ter o hábito que ele tinha antes da cirurgia. Aquele que ele fazia há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, antes dele operar. Então, na maioria das vezes, eu esqueço de levar o meu almoço, eu voltei a me alimentar na rua, eu voltei a focar no sanduíche, na comida rápida. Então, a gente tem que identificar onde é que está o erro alimentar dele. Então, esse é o maior desafio, né, da gente conversando com o paciente, de descobrir onde é que é o erro. Qual é a grande questão, né, que eu vejo no paciente? À medida que tu vai conversando com ele, né, pedindo, fazendo esses questionamentos em relação a alguns hábitos, ele mesmo se dá conta, ele relembra das nossas consultas e das nossas orientações do pré-operatório e ele mesmo coloca, bah, é mesmo. Agora, contando para ti aqui, Sibeli, eu percebo que eu estou fazendo o que eu fazia antes. Então, muitas vezes, ele mesmo se dá conta de que ele não está fazendo o que nós orientamos para ele fazer. Então, para não entrar, né, no que nós vamos fazer, então, quais são as atitudes a serem tomadas, muitas vezes o paciente mesmo percebe. Então, ele precisa estar em contato com a equipe, isso é algo muito importante, né, Jorge? Que esse paciente, muitas vezes, ele opera e acha que ele pode ficar solto. Um paciente, ele tem uma doença crônica, isso tem que ser deixado bem claro, ele tem uma dificuldade de ter o controle da doença, a obesidade, e do controle, né, consequentemente, à medida que ele vai aumentando o peso, o retorno das doenças associadas a ela. Então, se ele começa a ter ganho de peso, ele vai voltar a ter dores articulares, ele pode voltar a ser diabético, ele pode voltar a hipertensão. Então, o controle do peso ajuda também ele a controlar todas essas doenças. Então, o sucesso da cirurgia, por isso que muitas vezes a gente bate na questão do peso, é que controlando o peso ele vai conseguir controlar as demais comorbidades. À medida que ele começa a ter um hábito alimentar não saudável, vem junto os alimentos não saudáveis e, consequentemente, as doenças que ele tinha. E como tu estava falando ali, né? A gente pode ter uma doença metabólica, então, é um insucesso, é a recidiva da doença metabólica. Ele usou a cirurgia, né, para controle dessa doença metabólica, e aí ele tem isso aí. Então, quando ele traz esse hábito alimentar errado, seja de velocidade, isso a gente trabalha muito, eu e a fonoaudióloga Marley, desse paciente entender que ele tem que ter uma qualidade alimentar de sabor, né? Tem que ter diferentes texturas para trabalhar a conexão oral, né? A conexão visual, o odor do alimento. Então, a gente escolhe um alimento pelo odor, a gente escolhe um alimento pelo sabor e a gente escolhe também pelo social. Então, nós lá trabalhamos muito a questão da qualidade sem esquecer esse lado humano, né? Porque senão eu vou dizer para ela, tu não come isso, 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 isso aqui, e aí a pessoa começa a ter o lado emocional comprometido. Então, a gente quer esse equilíbrio, a gente tem o apoio das psicólogas dentro do GECOM para que esse paciente tenha todo esse atendimento, essa visão que ele é um ser completo, ele não é só um ser que agora tu não pode comer porque tu tem a doença obesidade. Não, tu vive na sociedade, existem umas características culturais, eu mexo muito, né? Isso a gente escuta muito dentro da cirurgia bariátrica. Eu não vou conseguir comer churrasco depois da cirurgia. E aí a pessoa deixa de ter esse convívio social, ou quando vai comer churrasco, come o pão, come a batata, e não come a carne, que a gente sabe, né, que é extremamente importante para o paciente bariátrico a proteína. E aí, à medida que ele vai deixando essa carne de lado, ele vai adaptando, né, a capacidade dele mastigatória para coisas moles, para coisas não, né, tão saudáveis, não que o pão seja um vilão da história, mas é aquela coisa da constância. Eu não consigo comer a carne, então eu vou comer a massa. Eu não consigo comer a carne, então eu vou comer a batata. E aí estrutura a alimentação dele de forma errada. Então a gente trabalha desde o início com esse paciente que ele tem que se adaptar através da fonoaudiologia e da nutrição de uma forma correta de mastigação,
para que lá adiante ele coma o churrasco e esteja dentro do núcleo social dele. Ele vai comer o pão? Sim. Ele vai comer a batata? Vai. Mas ele vai entender que ele não pode comer só o pão ou só a batata, porque isso vai comprometer o resultado dele cirúrgico. E ele vai estar aí comendo a carne. Então, a gente vai aos poucos conversando com esse paciente que volta, né, que retorna, que isso é o mais importante, né, Jorge? É o paciente perceber que ele não está seguindo o tratamento, e uma das formas dele perceber que ele não está seguindo o tratamento é o aumento de peso. Aí, então, ele volta para pedir ajuda e a gente tem que estar ali para acolher ele. Isso é o mais importante, é de conversar com esse paciente para ajudar a identificar onde está o erro dele ou a falha cirúrgica, mas, né, quando a gente fala, a probabilidade de ser cirúrgico é muito pequeno. A maioria das vezes é o estilo de vida do paciente que volta a ser como era antes. Ou seja, o paciente está tendo uma dificuldade de relembrar os pontos importantes para ele ter o sucesso. Eu estou falando da nutrição, né, Jorge? Estou puxando para o meu lado, mas a gente sabe que não é só a nutrição que é o mais importante. Existe o fator atividade física que está sempre junto. Sim, exatamente. Cibele, tu não imaginas como eu me sinto bem ao te ouvir falar essas coisas. Lógico que nós nos conhecemos já há muito tempo, mas sempre é tão bom de ouvir alguém do nosso grupo multidisciplinar falar as coisas que tu estás falando. Então, em última análise, gente, até já entrando na questão do tratamento da recidiva da obesidade. Vamos lá, vamos repetir. Na maioria das vezes, como a própria Cibele acabou de colocar, as causas da recidiva da obesidade não são relacionadas à cirurgia, são relacionadas ao paciente. Uma questão de hábitos e de estilo de vida. Portanto, num primeiro momento, o paciente que apresente recidiva da obesidade, que se encaixe naqueles critérios que nós enunciamos no início da nossa conversa aqui, o primeiro passo é uma abordagem da equipe multidisciplinar. Uma abordagem de todos os integrantes da equipe multidisciplinar. Porque nós temos que avaliar como é que está a dieta do paciente, a alimentação, não é, Cibele? Temos que avaliar, como tu mesmo estavas colocando, e a atividade física. Como é que fica? Nós sabemos que o sedentarismo tem muita relação com a recidiva da obesidade. E sabemos que as pessoas deveriam realizar atividade física, no mínimo, de 3 a 4 vezes por semana, por cerca de 40 a 50 minutos. Se elas fizerem isso, a chance de recidiva da obesidade, ela certamente será muito diminuída. A questão dos transtornos mentais, não é? Puxa vida, já logo me lembro da nossa psicóloga, da Débora. Existem, obviamente, transtornos mentais, problemas psiquiátricos que estão relacionados com a recidiva da obesidade. Os transtornos alimentares, a compulsão alimentar, não é? A binge eating disorder do inglês, que é a compulsão alimentar, o grazing, utilizando um outro termo do inglês, que é o beliscador. Tudo isso aí interfere, e para não falar no problema das drogas e do alcoolismo. Então, esses são problemas psiquiátricos que certamente serão abordados, pelo menos num primeiro momento, pela psicóloga. Nós podíamos ainda comentar alguns distúrbios endócrinos e metabólicos. Eu não gostaria de me aprofundar muito nessa área, até porque, repetindo, não compõem um percentual importante ou significativo como causa de recidiva da obesidade. Se sobrar tempo, um pouco mais adiante ainda, poderíamos falar sobre isso. Mas então, Cibele, entrando já na questão do tratamento da recidiva da obesidade, tu já abordaste muita coisa. Mas eu queria que tu falasse também sobre um outro aspecto, que na verdade tem muito relação com o que nós estamos dizendo sobre a participação da equipe multidisciplinar. Tu, obviamente melhor do que eu, deves já
chegado à conclusão, porque isso é uma experiência universal, de que a pura e simples falha no acompanhamento com a nutricionista expõe o paciente a um risco maior de recidiva da obesidade. Isso já foi provado através de estudos científicos. Já mostraram que aumenta em tantos por cento a chance de recidiva da obesidade quando o paciente simplesmente abandona o acompanhamento com a nutricionista. Não é verdade? Não, com certeza. Eu acho que esse acompanhamento mais próximo, nós falamos até nas nossas consultas de acompanhamento, que a gente vai soltando o paciente aos poucos, né? Então, a gente tem ele mais próximo de nós. No início da cirurgia, eu sempre mexo com pacientes, não, tu vais operar e uma semana depois nós já vamos estar aqui conversando e reforçando as informações da importância da alimentação que tu estás tendo, né? E da importância de seguir as orientações que estão sendo dadas. A segunda consulta, a gente não é mais 7 dias depois, passa a ser 14 dias depois, 15 dias depois. Então, a gente deixa o paciente um pouquinho mais livre para a gente ter um novo contato. E aí a gente vai soltando e vai medindo a necessidade desse paciente estar próximo ou não, né, desse acompanhamento que a gente chama ali no GECOM, né, o nosso núcleo, que é a nutricionista e a fonoaudióloga. E junto desse acompanhamento, entre as consultas da nutricionista e da fono, ele vai no cirurgião e vai na psicóloga. Então, nós temos um protocolo dentro do GECOM que faz com que o paciente nunca fique sozinho por muito tempo. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. Apesar dele ter esse distanciamento da nutricionista, agora ele na próxima consulta vai ser 30 dias. Mas do dia 1 até o 30º dia, comigo e com a fono, ele vai ter no meio do caminho uma consulta com o cirurgião, que vai reforçar a importância desse paciente em aderir às orientações da nutrição. E também vai ter consulta com a psicóloga, que também vai reforçar todo esse trabalho que está sendo feito, né, de mudança comportamental. Eu sempre digo que o cirurgião, ele faz uma mudança metabólica. Ele muda o paciente em termos hormonais. Então, a cirurgia vai promover uma falta de fome, né, que a gente diz, em função da queda muito grande do hormônio grelina, vai diminuir bastante. E aí, então, e vai diminuir também a cavidade, né, o espaço desse alimento, né, falando que o estômago vai ficar pequenininho, sendo ele um procedimento cirúrgico sleeve ou sendo ele um bypass. O estômago vai mudar de tamanho e, consequentemente, esse paciente vai comer pouco. E aí ele vai estar motivado, vai seguindo as orientações, mas a conexão desse cérebro que está sendo modificado tem que estar conectado com a modificação que aconteceu naquele estômago. Então, por isso que é importante a gente sempre ficar reforçando. É quase ensinar uma criança, eu mexo com os pacientes, vamos ensinar uma criança agora a comer. No início, né, incentiva ela, vamos sentar, vamos engatinhar, agora que vê que ela tem capacidade, vamos ajudar ela a ficar em pé, daqui a pouco a gente ajuda ela a caminhar, e aí daqui a pouco a gente deixa ela sozinha e ela vai. E aí ela vai explorar o mundo. Só que a gente sempre vai ficar de olho, porque daqui a pouco ela vai tropeçar, daqui a pouco ela vai precisar de uma mão. Então, é mais ou menos esse processo que a gente vai fazendo com o trabalho da nutrição, da fonoaudiologia e da psicologia. É conectar esse novo estômago a esse cérebro, porque eu não botei um chip no cérebro da pessoa, né? Eu estou mudando um comportamento através de um incentivo que é dado pela equipe e que muitas vezes é dado até por pacientes nossos, né, que estão todos juntos e se encontram, né, a gente tem um encontro que é pacientes operados em várias fases. Então, dentro do GECOM, a gente tem esse apoio que é extremamente importante. Então, existe uma reunião com a psicóloga e com pacientes de diversas fases da cirurgia, para que aquele paciente mais antigo também receba o estímulo daquele paciente novo. E que ele, olha, é mesmo, eu tenho que comer várias vezes ao dia, olha, é mesmo, eu tenho que dar atenção à minha mastigação para conectar a minha saciedade ao meu comer lento,
ao meu comer com qualidade e conseguir aquilo que é um almejo. Eu sempre digo que o paciente que busca cirurgia bariátrica, ele não é um paciente que busca perder peso. Tá? O peso, a redução de peso faz parte do processo. Esse paciente, ele tem que entender que ele está buscando qualidade de vida, porque, né, Jorge, a gente recebe pacientes que querem brincar com os filhos e não podem, pacientes que tomam grande quantidade de insulina e outros medicamentos, pacientes que têm risco, né, de infarto. Olha, eu não quero mais acordar e dormir com uma apneia do sono severa e não sei se eu vou acordar no outro dia. E isso, eles relatam para nós que não é qualidade de vida. Tá? Então, eles querem, através da redução de peso, essa qualidade de vida. E entendem, através desses encontros e dessa evolução e desse afastamento, né, que a gente vai dando tempo a esse paciente, esse entendimento, que no momento que ele mudou o comportamento dele e aderiu às orientações de forma tranquila, ele vai conseguir andar sozinho também. Ele vai ter menos dependência da equipe. Mas no início, é que nem eu falei, ele vai ficar mais próximo, vai receber estímulos mais constantes, até o momento que ele vai. Agora, vamos pensar ele realmente a longo prazo, 5 anos depois, né, Jorge? Paciente que foi. Aí a gente tem algumas situações que eu sempre digo que são marcantes na vida das pessoas, isso qualquer pessoa, né? Alguém nasceu, alguém morreu, casei, me divorciei, troquei de emprego, troquei de cidade. Essas situações, elas desequilibram a estrutura da pessoa. Ou seja, eu tinha uma rotina que eu dormia tal hora, mas agora eu tenho um bebê que acorda de madrugada. E aí? A minha rotina alimentar mudou, porque agora eu acordo 3 horas da manhã para atender o bebê. Eu já não tenho mais aquela rotina que eu estruturei com a nutricionista lá, quando eu ia, há 5 anos atrás. E muitas vezes os pacientes têm esse reganho de peso nessa situação. Não foi intencional, ele não começou a comer errado porque ele quis. A vida dele mudou. Eu tinha um emprego, eu conseguia almoçar em casa, então eu vim em casa, almoçava. Agora meu emprego é longe. Eu almoço no restaurante da empresa. É aquela comida que é servida. E eu não me dei conta. Porque, né, eu entrei naquela situação, acordo cedo, vou lá, trabalho na empresa, almoço, legal, tem almoço servido na empresa, vou me alimentar daquilo ali, só que aos poucos o peso vai subindo e eu não vou me dando conta. Então, muitas vezes a gente pega esses pacientes, e eu sempre falo, percebeu que tu tá se perdendo, né? Pode ser o sinal, pode ser a balança deu uma aumentadinha, volta. Tá? É esperado o reganho de peso, né, Jorge? Como tu falasse, a curva, eu sempre digo, ela bate num nível inferior, ele sobe um pouquinho, depois estabiliza. Mas se 5 anos depois ela deu uma subida, opa, acende a luzinha, busca a equipe, faz uma revisão, conversa com a nutricionista, conversa com a psicóloga, volta no cirurgião, para que o peso não seja 15, 20, 30 quilos. E aí vem um insucesso, né, que a gente está conversando. Então, 5 quilos é fácil de manejar. Muitas vezes, mexe aqui, mexe ali, e o paciente naturalmente volta ao hábito alimentar e ele não tem aquela dieta tradicional que as pessoas chamam de restrição alimentar severa. Por quê? Porque eram 5 quilos. O ajuste do hábito alimentar dele faz com que automaticamente o peso volte ao peso que ele se sentia bem. Isso é outra coisa, né, Jorge, que eu trabalho, né, que a gente sempre trabalha. Existe também, muitas vezes, o peso que o paciente se sente bem. Às vezes aquele peso de tabela lá, que ele desejou, com a primeira vez que ele chegou no GECOM, é muito baixo. Ai, não me fico bem, eu quero aumentar um pouquinho de peso. Então, esse reganho de peso, na verdade, é para ele se sentir bem e confortável e manter o seu estilo de vida. Né? Então, eu sou muito da qualidade de vida, estilo de vida saudável para um envelhecimento saudável. Tá? Então, não sei se eu estou respondendo as tuas perguntas, se era mais ou menos isso que tu imaginava, Jorge, da evolução. Sem dúvida, era isso que eu imaginava, Cibele. E tão importante frisar isso para as pessoas. Recidiva da obesidade não é meramente uma questão de perda ponderal. Como tu bem falaste há pouco, nós temos que avaliar, junto com o emagrecimento, a satisfação do paciente em relação ao resultado obtido, e nós temos que avaliar o controle das doenças associadas. Portanto, nós tiramos o foco do peso.
Ah, nós já temos critérios de indicação cirúrgica que centram excessivamente num cálculo numérico, no chamado índice de massa corporal. Nós temos que mudar esse entendimento. E isso está acontecendo. Talvez ainda leve algum tempo para nós fazermos essa mudança de entendimento chegar nos planos de saúde. Mas acredito que, no futuro, nós iremos conseguir isso aí. Até mesmo quando eu me referi à recidiva da obesidade, que é considerada como, após um longo período de controle, a recuperação de, no mínimo, metade, 50% do peso que havia sido eliminado, nós temos que considerar que a recidiva da obesidade também pode ser considerada quando esta recuperação for um pouco menor, 20%, no entanto, com presença de doença associada, com reaparecimento de doença associada. Sem dúvida nenhuma. Muito bem colocada toda essa questão. Mas já que nós falávamos, então, das causas, e mencionávamos que, na sua maioria, os casos de recidiva da obesidade, eles se devem a fatores ligados ao paciente, a questão da dieta, o sedentarismo, os transtornos mentais, os problemas psiquiátricos, não é? E já conversamos a respeito, então, do primeiro passo fundamental na avaliação do paciente com recidiva da obesidade, que é a avaliação de uma equipe multidisciplinar. Nós temos que falar um pouquinho a respeito da cirurgia, não é? Eu sou cirurgião. Então, é importante que nós abordemos aqui, eu gostaria, Cibele, que tu, por favor, não é? Questionasse ou confirmasse, não é? A tua visão em relação a essas questões. Vamos repetir. As causas relacionadas à cirurgia são causas anatômicas. Quais são as duas técnicas mais usadas atualmente? As que nós usamos também. O bypass gástrico, Y de Roux, e a gastrectomia vertical. Bypass gástrico, eu já citei. Existe a possibilidade, embora não seja tão frequente assim, quando a cirurgia é bem feita, de aumento no volume do novo estômago. Na verdade, quando a cirurgia é bem feita, é até raro que se verifique essa alteração. Mas nós podemos ter uma dilatação da anastomose, que é a junção do novo estômago com o intestino delgado. E aí nós podemos atuar, tanto endoscopicamente como cirurgicamente. Vou depois comentar ainda um pouco em relação a essas questões. A gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical, ela pode, desde o início, ter sido feita de uma maneira que deixou o novo estômago, digamos assim, mais largo do que deveria ser. Mesmo quando ela foi tecnicamente bem feita, com o passar do tempo, nós podemos ter esse aumento no volume do novo estômago, principalmente em determinadas regiões, como no início do estômago, que nós chamamos de fundo, ou como no fim, o que nós chamamos de antro. E isso pode ser, sim senhor, causa de recidiva da obesidade. E aí nós temos que claramente identificar causas anatômicas passíveis de correção. Por quê? Porque quando nós não encontramos claramente alguma causa anatômica que possa ser tratada, ou endoscopicamente ou cirurgicamente, a chamada cirurgia revisional para reganho de peso, em ambas as técnicas, tanto o bypass como a gastrectomia vertical, é um terreno difícil, é um terreno pantanoso, porque existem muitas dúvidas em relação ao verdadeiro resultado, pelo menos no longo prazo, desses procedimentos. Para não falar na possibilidade de complicações, que sabemos muito bem são mais frequentes nas cirurgias revisionais quando comparado com as cirurgias primárias. Nas cirurgias primárias, o índice de complicação, quando a cirurgia é bem feita, é muito baixo. Mas na cirurgia revisional, ele se eleva. Portanto, de fato, nós só vamos mexer, tanto endoscopicamente como cirurgicamente, quando nós tivermos convicção de que há alguma causa anatômica que seja passível de correção e que possa
nos dá uma perspectiva boa de nova perda de peso. Algo que é muito comentado, digamos assim, muitos pacientes procuram a clínica, mesmo pacientes que não foram operados no GECOM. Já ouviram falar no plasma de argônio. O que é o plasma de argônio? O plasma de argônio é um tratamento feito quando nós detectamos que existe uma dilatação naquela anastomose, na junção do novo estômago com o intestino delgado, na cirurgia do bypass gástrico. Esta substância esclerosante tem o objetivo de diminuir o diâmetro dessa anastomose quando ela está muito alargada. E isso aí, pelo menos no curto prazo, vai nos trazer uma resposta, sem dúvida nenhuma, em relação a novo emagrecimento do paciente. No entanto, qual é, Cibele, o maior mérito da aplicação do plasma de argônio para levar a estenose da anastomose gastrojejunal? O maior mérito é trazer o paciente de volta para o acompanhamento multidisciplinar. É trazer o paciente para a estrada certa, fazendo com que os seus hábitos alimentares se corrijam, fazendo com que sua atividade física volte a ser uma atividade física adequada, fazendo com que todo o seu estilo de vida seja saudável e mude. Portanto, dessa forma, nós teremos uma perspectiva boa de bons resultados nesse tratamento. Caso contrário, nós sabemos que tanto os procedimentos endoscópicos como os procedimentos de cirurgia revisional propriamente dita, quando não há uma causa anatômica evidente, eles, pelo menos no longo prazo, não parecem ter um bom resultado. Não é isso mesmo que nós estávamos falando? Voltamos ao hábito e o estilo de vida. Exatamente. O que é uma consequência, Cibele, disso que nós estamos falando? Muitos pacientes, eles não têm uma visão muito clara dos reais motivos pelos quais eles passaram a apresentar a recidiva da sua obesidade, após a cirurgia bariátrica. E se eles não são alertados em relação a isso, e se não é feita uma adequada avaliação com a equipe multidisciplinar, eles podem colocar toda a importância deste novo tratamento num procedimento cirúrgico ou num procedimento endoscópico, se isentando de responsabilidade em relação a uma série de outras medidas e de mudanças que deveriam ser feitas. Essa é uma situação que a gente constata na clínica, atendendo eventualmente pacientes, como eu disse, não apenas alguns pacientes operados no GECOM, mas também pacientes que vêm de fora. Doutor, eu tive um ótimo controle durante bastante tempo, durante vários anos, durante mais de 5 anos, mas aí depois, doutor, eu comecei a aumentar o meu peso. E eu estou preocupado, não só com o peso, mas também com a possibilidade de reaparecimento de alguma doença associada. Há alguma coisa que se poderia fazer cirurgicamente? Uma nova cirurgia? Então, algumas pessoas já vêm com essa ideia, já vêm com esse pensamento. E nós temos que mostrar claramente para eles que não é bem assim. Existe o papel da cirurgia, existe o papel da endoscopia, até o papel da endoscopia é um papel interessante, porque são procedimentos menos invasivos do que os procedimentos cirúrgicos revisionais. No entanto, o principal papel estará sempre na correção de um estilo de vida que provavelmente já não é mais saudável. Não é assim? É verdade. Mas tu tá colocando agora, e me lembrei de uma questão importante também, que às vezes aparece, né, nessa questão, principalmente na questão do plasma de argônio, e muitas vezes a gente tem alguns pacientes que gostam muito de comer doce, né? São os comedores de doce, e a gente sabe que comer doce não
junta muito ali com o controle de peso, porque o doce é extremamente calórico, então vou ter muita energia, essa energia vai ser estocada sob a forma de gordura. E o plasma de argônio, ele não escolhe qualidade alimentar, ele vai auxiliar o paciente, vai diminuir, né, que nem eles chamam, vai diminuir, estreitar minha passagem do estômago para o intestino, né, numa linguagem bem popular, mas se for chocolate, se for sorvete, vai passar. Né? Então, tem situações que ele não vai auxiliar. Agora, se esse paciente ele vem e relata, olha, o meu volume alimentar aumentou, eu comia, né, 150, 200 gramas de comida, e agora eu consigo comer 400, 500, e eu sento e como, né, o procedimento cirúrgico vai ajudar esse paciente. Por quê? Porque vai ajudar nesse controle, né, desse volume que ele vinha comendo em maior quantidade por, né, a sua passagem estar com maior diâmetro. Então, a gente realmente é extremamente importante avaliar o hábito alimentar desse paciente para ver, né, se esse procedimento que é possível fazer, teria até uma justificativa cirúrgica para realizar, porque a anastomose realmente está maior, se vai trazer o resultado esperado para o paciente. Então, se esse paciente tem um hábito alimentar e ele não vai mudar, porque muitas vezes não adianta, ele vai continuar comendo chocolate, né? Aí eu mexo, vai lá na sala do lado, é com a psicóloga que tu tem que conversar, para identificar o motivo pelo qual ele está comendo esse tipo de alimento. E, é culpa da TPM, né, Jorge? É culpa da TPM. Eu entro em TPM, eu como 2 barras de chocolate, né? Então, tá, mas o que a gente pode fazer para te ajudar? E aí, muitas vezes, converso com o endócrino, converso com o ginócrino, e vamos com o gineco, e vamos ver o que nós podemos ajudar esse paciente. Então, voltamos à equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Exatamente, Cibele. Cibele, há pouco eu pude observar, não cheguei a ver o nome das pessoas, mas houve 2 perguntas, 2 questões relacionadas exatamente com isso que a gente está falando. Uma pessoa comentou a respeito do hábito de beliscar, dizendo que estava preocupada porque o beliscar para ela estava se tornando mais frequente. Mas, mesmo assim, ela procurava alimentos saudáveis. Ela fez questão de frisar isso. Uma outra pessoa dizia que, pelo fato de estar tomando drogas psiquiátricas, os chamados psicofármacos, o apetite dela tinha aumentado muito. No entanto, ela ainda não havia visto uma resposta no peso, uma consequência no peso, o aumento de peso. Pois então, é exatamente isso que nós estamos falando. E o momento certo, Cibele, de abordar essas questões é exatamente quando não houve ainda uma manifestação no peso. Tanto a pessoa percebeu a mudança. Isso é interessante, né? Das 2 situações, eu estou buscando, mas eu estou fazendo errado. Né? Exatamente. Eu sei que esse caminho... Perfeito, Jorge. É isso mesmo. É isso mesmo. É o momento perfeito de buscar ajuda, de buscar orientação. Porque quando nós intervimos numa fase em que não houve um aumento de peso expressivo, ou não houve nenhum aumento de peso, o resultado será muito melhor, incomparavelmente. Então, vai ser avaliada por uma nutricionista, eventualmente por fonoaudióloga, pela psicóloga, a questão da atividade física. E aqui eu vejo também uma observação: o controle da vontade é o primordial. Excelente frase. Excelente frase. Eu sempre digo para os pacientes, numa primeira consulta, você está realmente determinado ou determinada a mudar os seus hábitos e a mudar o seu estilo de vida? Porque quando nós falamos de cirurgia bariátrica, nós estamos falando de mudança. E você tem que fazer uma reflexão e uma autoanálise para que se chegue a essa resposta. Realmente é o que você quer? Você está determinado a isso? Isso é absolutamente fundamental. Eu continuo não achando que a cirurgia bariátrica seja uma panaceia, algo fantástico e que deva ser aplicado a todo e qualquer paciente só porque ele tem um determinado índice de massa corporal.
Isso quem faz muito bem é a nossa psicóloga na primeira avaliação da equipe multidisciplinar. Cibele, eu queria aproveitar, nós temos ainda alguns minutos, e queria te perguntar uma coisa. Falamos muito sobre a abordagem do reganho de peso, da recidiva da obesidade, melhor falando, o tratamento da recidiva da obesidade. E a prevenção, Cibele? O que se poderia fazer em relação à prevenção? O que tu achas? Que pode eu vejo ser... ali, uma das questões que a gente abordou é essa. Eu estou percebendo que a minha situação está mudando. Eu estava com um estilo de vida, um hábito de vida, e percebi que eu já comecei a beliscar. Eu percebi que eu estou comendo mais e é o tipo de medicação que eu estou utilizando. Então, essas pessoas buscando ajuda, elas já vão estar se prevenindo desse reganho de peso, né? Outra questão importante, que eu falo muito, é aquela ânsia de perder peso muito rápido. Ah, eu quero fazer cirurgia, eu tenho que perder 30, 40, 50 quilos e em 5 meses eu tenho que estar no peso que eu gostaria de ter. E aí a pessoa vai para a academia enlouquecidamente, vai todos os dias e fica focada numa alimentação. Não posso comer pão, não posso comer massa, não posso comer batata, não posso comer, não posso isso. E já começa com um erro alimentar desde o início. Eu acho que a pessoa tem que entender que ela tem o seu tempo de emagrecimento. Eu sempre digo que a cirurgia para emagrecer é 1 ano, 1 ano e meio. De forma lenta e gradual, assim como a gente introduz a alimentação de forma lenta e gradual, para trabalhar. Eu falo que a cirurgia é a cirurgia da paciência. A pessoa tem que ter paciência que ela vai perder o peso, ela vai chegar no objetivo, mas ela tem que mudar o comportamento. E mudar um comportamento no sentido de que é isso que eu vou ter para o resto da minha vida. Então, se o meu trabalho, a minha família permite que eu faça atividade física 3 vezes por semana, ótimo, eu vou fazer 3 vezes por semana, né? E que atividade física eu vou fazer? Algo que eu goste. Então, se eu tenho uma criança pequena que eu posso botar numa cadeira e sair para andar de bicicleta, existe essa interação com o meu filho. Eu não estou preso numa academia, levantando peso, que a vida inteira eu tentei levantar peso para perder peso e tive insucesso. Então, eu associo a academia, a musculação, é um insucesso que eu tive. Agora, eu estou saindo com meu filho, eu estou fazendo essa troca com a criança e estou lá perdendo meu peso. Já tivemos pacientes que foram fazer aula de dança, já tivemos pacientes que foram aprender patins artístico com a filha. Eu digo, olha, baita esporte, coxa, bumbum, abdômen, alegria quando a criança entrou no meu consultório e me olhou assim... Bah, Cibele, eu tô amando as aulas com a minha mãe de patinação. E tu tem que ver como ela tá feliz quando ela faz aula comigo. E ela estava nesse processo todo, né, de emagrecimento e de descobrir algo prazeroso com a atividade física. Então, eu acho que isso tudo vai prevenir lá no futuro, né? Eu entendo que é importante manter a massa muscular do paciente. Eu acho que foi uma das primeiras perguntas ali, um dos primeiros comentários que nós recebemos hoje, Dr. Jorge, em relação ao ganho de massa muscular, que isso também é possível, né? Então, o paciente manter a sua massa muscular, né? Não ficar com o tecido adiposo, perder o tecido adiposo e manter sua massa muscular, também é a prevenção para reganho de peso. Também vai ser a prevenção da recidiva das doenças metabólicas. Então, mas existem muitas atividades físicas. Outro esporte que eu, né, me surpreendi quando a paciente veio para o nosso consultório e me disse: estou fazendo tiro ao alvo. Não, doutora, mas não é com arma, né? É com arco e flecha. E é forte isso. Ela disse: doutora, é foco, determinação, e eu tenho que ficar com o meu tônus muscular imóvel. Então, eu tenho, para fazer o exercício do tiro ao alvo, eu tenho exercício aeróbico, controle de respiração e tenho exercícios musculares para conseguir parar e segurar o arco. E olha como estão os meus braços, não preciso fazer cirurgia plástica.
olha como está o meu abdômen, porque eu tenho que ficar com o abdômen tenso. Ela desenvolveu uma musculatura. Eu fiquei, vou botar no meu hall de esportes, que também é um esporte interessante. Então, ela estava feliz, ela ia com prazer, ela fazia musculação do arco e flecha com prazer. Então, ela manteve a necessidade que nós temos de músculo, né, para o paciente obeso, mas o esporte foco dela não era musculação, era ela conseguir acertar a flecha no alvo. Então, a gente se surpreende com o que os pacientes nos trazem de retorno. E tudo isso faz com que ela tenha esse sucesso em prevenir, né, o reganho de peso a longo prazo, porque ela gosta de... Isso é interessante. Exatamente. Não é para qualquer um, tiro ao alvo é muito bom. Exato. Cibele, pessoas que estão nos ouvindo, foi um prazer e uma satisfação estar com vocês. Resumindo aquilo que nós falamos, não é, Cibele? Vamos tirar o foco da cirurgia. Vamos centrar mais no reforço de um estilo de vida saudável. Assim, nós vamos facilitar em muito a prevenção da recidiva da obesidade. Eu gostaria de, mais uma vez, então, agradecer a participação de todos, convidá-los a nos assistirem nas próximas lives, que todos tenham uma boa noite e vamos todos nos cuidar em relação à Covid-19. Muito obrigado pela tua participação, Cibele, especialmente. Eu acho que espero que todos tenham gostado, né, doutor Jorge? Agradecemos aqui todos, né, que participaram conosco aqui, né? E lembre-se, né, apesar de tudo, todo esporte que eu desenvolvi, alimentação saudável é a base de tudo, né? Vamos olhar as frutas e as verduras com outros olhos, né? Usar o odor para escolher o alimento saudável e nesse Natal, né, nos cuidar, como disse o doutor Jorge, ano novo, em relação ao vírus que está aí. Boas festas a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau. Tchau.